Oi, gente, paz de Cristo. Aqui é a missionária Nailde Silva. Um prazer poder estarmos aqui, né? Poder estar aqui, aliás, falei errado. Poder estar aqui junto com vocês. Já agradeço as minhas amigas que já entraram, Cris, Caetano, Elizabeth. Tô aqui também enviando a minha setinha aqui, chamando o povo, né? Avisando o povo que nós estamos aqui. Glória a Deus. Vamos lá, estamos chamando as pessoas. Deus é bom. Deixa eu chamar a Patrícia, porque ela disse que não consegue viver, mas eu então enviando o convite para ela, fica mais fácil. Glória a Deus. Opa, já foi. Amém. E aí, gente, como foi o final de semana? Nosso final de semana foi uma bênção. Ontem estivemos na igreja IPAC, ali na Penha, com o nosso pastor amigo, pastor Luiz Carlos, a sua esposa Fátima. Que bênção, foi um fechamento de congresso das mulheres abençoados, teve salvação de alma e nós ficamos felizes, né, com tudo que o Senhor fez. E Deus falou ali com algumas pessoas, né, alegrou alguns corações. E nós louvamos a Deus porque somos canal de bênção, né, para a obra de Deus. É muito bom servir ao reino, muito bom ser útil ao reino. Eu sei que às vezes o inimigo da nossa alma coloca algumas coisas assim, né, para querer nos colocar assim questionamentos a respeito de algumas coisas, mas para a glória do nome do Senhor nós vamos vencendo tudo, né? O tema ontem foi: vai tudo bem? Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu filho? E é uma pergunta que às vezes as pessoas não querem responder, acha que se responder pode estar soando falso, mas não. Quando aquela mulher falou vai tudo bem, porque ela sabia, né, que ela iria conseguir uma resposta. Ela estava indo ao encontro de quem tinha feito a promessa para ela, de quem tinha falado que ela iria ter um filho e ela teve. Então ela tinha certeza que algo iria acontecer. Então não importa a situação que você está vivendo, não importa o momento. Talvez você esteja vivendo um momento desafiador no teu emocional, na sua casa, na sua família, um diagnóstico médico com um filho, eu não sei, né? Nós estamos vivendo, assim, dias difíceis para muita gente. Mas uma coisa eu te digo: enche o teu peito de ar, levanta a cabeça, barriga para dentro, peito para fora, estupa o peito e diz, vai tudo bem. Se o inimigo pensa que eu vou ficar reclamando, eu vou ficar murmurando, ele está enganado. Porque eu quero mostrar a minha confiança em Deus. Eu quero que o mundo saiba que eu tenho Deus, que eu não sou só, eu tenho alguém que cuida de mim, eu tenho alguém que me ampara, eu tenho alguém que luta as minhas guerras. Glória a Deus! Como vocês sabem, eu escrevi um livro, né, Transportados na BR, e todas segundas e sextas nós fazemos a nossa live aqui. Eu, missionária Nailde Silva e... Opa, paz de Cristo, nossos queridos amados ouvintes. Eu creio que nesta tarde, mais uma vez, através da pessoa do Espírito Santo de Deus, Deus tem algo a falar ao seu coração. E desde já eu gostaria de adiantar para vocês que hoje, essa tarde aqui, vai ser uma tarde de bênção, porque estaremos falando sobre a armadura de Deus, que está registrado lá no livro de Efésios, capítulo de número 6. E vamos falar ali a partir do versículo número 10, vai até o 17, mas reservamos o capítulo de número 11, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Amém? Então, estou esperando vocês entrar aí. Vânia, Simone, bem-vindas. Deus abençoe. Vamos lá, gente. Vamos convidar as pessoas para participar da nossa live segundas e sexta. Nós sempre temos uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Nós não falamos da vida de ninguém, não falamos de nenhum assunto aleatório, falamos da Bíblia. Então, se você tem interesse de conhecer o nosso trabalho, né, de assistir algumas outras lives que já se passaram, entre em contato no meu YouTube. Eu tenho uma página no YouTube, MISS, abreviação de missionária, MISS, é M-I-S-S, Nailde Silva. Tem um S no final, Nailde, tá? Silva. E lá você se inscreve lá, né? Me ajuda lá, se inscreve. E você vai assistir várias lives. Nós temos lives de vários assuntos. E eu tenho certeza que uma das lives vai abençoar a tua vida, tá bom? Eu vou ler um texto do meu livro aqui, na página 51.
A culpa é um sentimento muito comum na vida daqueles que perderam seus filhos. Nós estamos falando de filhos, porque esse livro aqui eu falo da luta que eu enfrentei e como eu superei, né, a perda, como eu superei a dor do luto e como eu continuei fazendo a obra de Deus. Então, conheço algumas mães sentem uma culpa tão grande que acabam presas à dor. Conheço algumas que mantiveram o quarto do filho exatamente como estava por anos, como se fosse mudar algo, ou como se fosse trair a memória dele. Entenda, não há nada errado em querer preservar a memória dos nossos amados. Mas a partir do momento que isso faz você acreditar que se não se mantiver em sofrimento, seria como esquecer a pessoa que se foi, saiba que você está indo pelo caminho pedregoso da estrada. Portanto, ao perceber que estávamos nesse ponto, marcados pela culpa, nós decidimos dar um passo em direção à liberdade. Mesmo sem as respostas que gostaríamos para nossas perguntas e cheios de ressentimentos, ressentir é a mesma coisa que sentir de novo. Colocamos em nossa mente que, apesar de nos sentirmos incompletos, Deus queria nos dar uma vida completa. Deus quer nos restaurar por inteiro. Há diversos tipos de lutas amargas. Perde-se sonhos, projetos e pessoas, e todas elas levam um pedaço de nós. É um desafio tremendo reconstruir tudo o que foi destruído, catar todos os cacos e renovar nosso espírito. Mas é exatamente isso que Deus quer tratar em nós. Até para ser feliz é preciso ter coragem, porque vez ou outra surgem os desafios e então a culpa chega primeiro para nos tirar a vitória em Cristo. Você não tem mais direito de ser feliz. Seu filho morreu. Como pode se sentir feliz assim? Não permita que a culpa leve também o seu sorriso. Não permita que a coragem lhe diga o que pode impedir seu sorriso. É essa vontade de viver? Deus nos dá a chance. Cabe a nós querer viver e ser feliz. Deus quer retomar os seus projetos em nossas vidas. Foi exatamente isso que ele fez por Jó. O Senhor lhe trouxe restauração e lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. Jó 42:10. Por essa razão, ele não faria o mesmo por você? Então, esse livro aqui, talvez algumas pessoas pensem que é um livro triste, né? É um livro de tragédia, mas não. Esse livro eu dou algumas chaves de como eu consegui vencer, né, a dor, do luto, da perda, da depressão. E estou aqui falando que Jesus é maravilhoso, que ele pode fazer muito mais além. Eu gosto desse além, porque esse além nos mostra a grandeza do nosso Deus. Então, se você quer adquirir esse livro, entre em contato comigo, vai no meu Message, vai no meu Instagram, sabe? Ou pode ir direto no meu WhatsApp também, 2199672267. Você fala, eu quero adquirir o livro. E se você mora fora do Rio, a gente dá um jeito de te entregar. Nós entregamos até fora do Rio de Janeiro também, fora isso mesmo, fora do Rio, outros estados do Brasil. Meu cunhado, Rafael Santos, ele tem uma plataforma na internet que ele faz essa entrega do livro. É uma taxa assim bem pequena, R$30 o livro. E o máximo que você vai pagar é R$10 de frete. Entendeu? Então, com certeza, eu sei que esse livro vai te abençoar. Você sabe de alguém que teve uma perda, tá aí nos cantos, sabe? Sem ter saída. Entrega esse livro, dá esse livro, compra esse livro, dá de presente, sabe? Para poder essa pessoa ver que eu consegui. Porque geralmente quando a gente tem perdas, a primeira coisa que vem na nossa mente é essa. Ah, acabou pra mim, não tem mais jeito, nunca mais vou ser feliz, nunca mais é muita coisa. Deus pode restaurar a sua alegria, a sua felicidade. E aqui eu mostro como Deus agiu na minha vida, tá bom? Deus abençoe aí vocês, estamos juntos aí, pra glória do nome do Senhor. Quinta-feira
eu estarei ministrando na na manhã da bênção, né? Na manhã do sobrenatural, ali na Rua Cuba. Se você mora na Penha, próxima à Rua Cuba, ali, eu não sei explicar direito, perto da Avenida Brasil, né? Você vai ali na Devec Cuba. Nós vamos estar ali, vamos estar com o nosso livro e com certeza vai ser bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe. Obrigada aí pela a sua audiência aqui conosco, né? Nilma Santos chegou aí, Raquel. Obrigada aí pelo carinho de todos vocês, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre a armadura de Deus, né? Revestivos de toda a armadura de Deus. Aí quando fala em revestir, a gente já entende que é toda vez que tem o prefixo re, é que você tem que fazer de novo, é revestivos, né? De toda a armadura de Deus. E falar da armadura de Deus é interessante, porque a gente percebe que não dá para viver sem essa armadura, né? Não dá para lutar sem essa armadura. E a todos os instantes nós somos desafiados a entrar em batalhas. Às vezes é batalhas que a gente não procurou, outras vezes são batalhas que nós procuramos também, né? Então a gente tem que estar revestido com a armadura de Deus, porque não dá para sair, não dá para correr. Você está no meio do caminho, no meio não dá, porque se você olhar para trás é o mesmo tanto que você já andou, se você olhar para frente é o mesmo tanto, então é melhor seguir em frente. Entendeu? Então a ordem nessa tarde é revestir da armadura para que possais suportar os dias maus. E havendo feito tudo isso, ficai firme. Minha amiga Angélica, que prazer. Vai começar a festa das irmãs aí, né? O Congresso das Mulheres aí de Macaé. Esse fim de semana, né? Não sei se eu vou poder estar. Nós estamos com alguns compromissos. Mas eu até liguei para Lindalva, falei, talvez eu vou dar uma chegada aí. Mas eu acredito, não sei, não dei muita certeza. Mas eu sei que vai ser bênção, com certeza. Deus abençoe. A paz de Cristo mais uma vez, né? Bom, estamos aqui, conforme já foi falado aqui, com esse tema tão maravilhoso que é revestivos de toda a armadura de Deus. O apóstolo Paulo aqui nos traz um ensinamento muito bom aqui. A armadura de Deus é tudo que precisamos para revertir aos ataques do diabo e manter-nos firmes com Deus, né? Eu fico imaginando aqui que essa epístola aos Efésios de Paulo foi certamente uma carta que circulou, enviada a várias igrejas, né? Além da igreja de Éfeso. E ela tem muita causa em comum, ou seja, interesse a todos os cristãos, né? E essa epístola foi provavelmente escrita no momento que Paulo estava ali encarcerado, né? Não era aquela prisão onde ele estava ali acorrentado, né? Segundo os historiadores, falam que ele tinha condições de estar fazendo cartas, né? E havia aquela preocupação do apóstolo Paulo de estar enviando cartas às igrejas. E em um determinado momento, ele para escrever essa carta aqui, a carta aos Efésios, ele, olhando ali para um soldado romano ali, ele começou a olhar ali a armadura daquele soldado ali, ele começou ali, desde os pés ali, a gente vamos estar falando isso aqui, desde os pés até a cabeça ali, ele viu que aquele soldado ali, ele tinha uma armadura, ele tinha uma proteção do seu corpo ali, e ele procurou trazer uma carta. E essa carta chegou até os nossos corações, tem chegado aos nossos corações nos dias atuais aqui. E estaremos aqui falando um pouco, né? Quem veste a armadura de Deus, né, não serás abalado, né? Esperamos que nesta tarde você, nosso querido amado ouvinte, que você possa estar aí meditando nessa preciosa palavra, né, que o apóstolo Paulo deixou não somente para aquela igreja lá no passado, que é a igreja de Éfeso, mas deixou para as igrejas atuais, para que possamos nos revestirmos de toda a armadura. Então, o versículo de número 11, ele fala assim, revestivo, e aí eu até sublinhei aqui, ó, revestivos de toda a armadura. Se a pessoa, se a gente fosse escrever aqui, revestivo da armadura de Deus, não, ele fala revestivo de toda a armadura. Então, toda a armadura é preciosa. Então, ele começa ali falando que o soldado romano tinha uma armadura ali, e ele fala que a proteção estava desde os pés à cabeça. Conforme eu já falei aqui, e vamos estar aqui falando com vocês aqui alguns desses versículos que ele deixou para meditarmos na tarde desse dia. Amém. É interessante a gente falar
a respeito dessa armadura. Irmãos, eu estou um pouco cansada. Aí por isso que eu estou assim, tá? Mas vamos lá. Não confundir inimigo. O que acontece? O apóstolo Paulo, imagina um homem que viajava por várias cidades, levando o evangelho, pregando aqui, pregando ali, em Corinto, em várias cidades. E de repente aquele homem se vê preso. Mas é interessante a gente ler a carta de Efésios, aliás, a carta dos Efésios, porque mesmo preso, o apóstolo Paulo começou a escrever carta. Ele falou, eu não posso ir, meus pés estão aqui, estão presos aqui, né? Eu não posso sair, eu estou limitado. Mas eu não vou deixar de fazer o que Deus me chamou para fazer. Se você ler o capítulo 5 do Efésios, ele chama a atenção da igreja, sim, severamente. Sabe? Ele fala, né? Mas a prostituição, a impureza, a avareza, torpeza, parvoíce, né? Chocarrice. E ele fala assim, né? Nenhum fornicador, impuro, avarento, idólatra tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Ele fala tudo isso, né? E ele estava lá, preso, mas aquele chamado pulsava no sangue dele. E quando eu estava deitada lá no quarto, eu estava ouvindo um irmão pregar, e eu fiquei pensando sobre isso, falei, meu Deus, não tem situação que para um adorador, não tem circunstâncias que param um adorador. O apóstolo Paulo na cadeia, na prisão, e ele cumprindo o seu chamado. Interessante isso, né? Porque a gente só encontra isso no meio do povo de Deus. Só pessoas que têm compromisso com Deus, com o reino, é que age desse jeito. E nessa tarde, o que nós queremos chamar a atenção de você que está nos assistindo, ou você que vai assistir depois dessa live, é entender isso. Que não é as circunstâncias da tua vida que pode te parar. Ai, Manaíra, eu tenho vontade de parar. Normal, eu também tenho. Mas a circunstância não pode te parar. As circunstâncias não pode parar um adorador. As circunstâncias não pode calar o teu chamado. As circunstâncias não pode te paralisar. O apóstolo Paulo em cadeias, preso, ele começou a escrever cartas, já que eu não posso ir, a minha presença não pode, mas a minha carta vai chegar. É interessante que quando eu fiz o livro, eu queria isso, sabe? Porque uma vez Deus usou uma irmã e falou comigo, olha, eu vou te levar em os 4 cantos desse mundo. Eu falei, Deus, se as minhas pernas não conseguirem ir, eu quero que a literatura, eu quero que a minha história chegue nos 4 cantos, que quando eu partir, que quando chegar a minha hora de ir para o céu, que as pessoas quando comentarem sobre mim no Facebook, eu acho engraçado, né? Porque a pessoa é levada por Deus, né? Como é que se fala? Não quero falar falecer, mas quando a pessoa é levada por Deus, né? Aí fica aquele monte de mensagens, não é? No Facebook, no Instagram. Aí eu quero que as mensagens que esteja colocando sobre mim seja essa. A missionária Nailde foi aquela mulher que não desistiu, que as circunstâncias não fez ela parar, que tudo fazia com que ela desanimasse, mas ela estava sempre procurando um motivo para sorrir, um motivo para falar, um motivo para falar que Deus é bom. E eu quero sim isso, sabe? E eu quero assim, o apóstolo Paulo me dá essa lição, porque ele fala isso tudo no capítulo 5, né? O versículo 14 do capítulo 5 fala assim, desperta tu que dormes e Cristo e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Vede prudentemente como andais, não como nécios, remindo o tempo. Ainda fala assim, ó, e não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele estava lá, mas a sua carta, a mensagem que Deus tinha dado para ele, estava sendo espalhada, estava chegando, e até hoje, como meu esposo falou,
até hoje veio para nós. E ele no capítulo 6, ele começa falando para os filhos, depois ele fala para os pais, e ali ele fala: pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina. Então ele veio ali, né, ensinando tudo, e aí ele chega no versículo 10, onde ele começa falando: nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É incrível porque ele mostra um monte de coisa que nós devemos evitar, né? E aí, quando ele chega no versículo 10, ele começa a mostrar, tipo assim, eu vou te dar uma receita para você vencer. E se você ler esse versículo 10 até o versículo 20, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele te dá mais armas, né? Revestíveis de todas as armaduras de Deus, né? Mas ele te dá algumas armas para você vencer. Mas o incrível é que a maioria das armas são para sua defesa, né? A maioria das armas são para você se defender. É o escudo da fé com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. A maioria das armas são defesas. Por quê? Porque ele sabia, porque ele enfrentava, e ele sabia que a igreja ia enfrentar o inimigo da nossa alma, que não dorme, que está a todos instantes procurando um jeito de querer nos derrubar. E aí ele fala: nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele ainda fala: revesti-vos de toda a armadura. Quando meu esposo falou de toda a armadura, é verdade. Porque você pode vestir só a parte de baixo, né? Não, ele fala toda. Bota o capacete, bota o calça aos pés. É toda a armadura, sabe? Para o inimigo não ter aonde te atingir. Para o inimigo não ter aonde te derrubar. Entendeu? Vamos lá, meu esposo vai falar mais coisas. Deixar aqui o abraço aqui, nosso querido Paulinho ali, Paulinho Foco, né? Ali de Imbarier, né? Em Sérvia ali de Imbarier. Forte abraço, Paulinho. Creio que ele deve estar todo feliz. Ele sabe por quê, né? Mas aqui também deixar um beijo aqui para Mônica também, que acabou de entrar também, né? Oi, beijo, filha, né? beijo. Que Deus te abençoe aí, né? E conforme estavam falando aqui, que essa armadura, né, foi preparada para nós, mas precisamos vesti-la. Ela foi preparada, né? Não estamos falando daquela armadura que o apóstolo Paulo falou ali, daquele soldado romano ali, não. Estamos falando da armadura agora espiritual. Então agora essa armadura ela foi preparada para nós, mas precisamos vesti-la, né? Firme para estar o quê? Firme contra a astuta cilada do diabo, né? Tomai toda a armadura de Deus, tomai toda. Não fique pensando, não, só tenho... Não, tomai toda. Se a palavra de Deus está falando que é para tomar toda, então devemos tomar toda a armadura, né? E resistindo nos dias mal, né? O dia mal vai chegar para mim, vai chegar para você, né? A palavra de Deus, não devemos ceder às atrações, né? Como a minha esposa aqui falou aqui, ou tentações investidas de Satanás, mas devemos opor-nos a ela, né? Quando está revestido, você está com a armadura de Deus, você vai estar opondo-se a todas essas investidas, né? E havendo feito tudo isso, ficar o quê? Firme. A palavra de Deus diz para você ficar firme. Havendo feito, fiz tudo isso, mas ainda continua ainda. Você deve ficar o quê? Firme, né? Porque realmente só o Senhor que pode dar, né? E o versículo de número 14, né? Aqui, já voltando aqui no livro de Efésios, capítulo 6, diz assim: estáis, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade vestida a couraça da justiça, né? Esse cinto é muito importante, né? Como o cinto, né? Você vai botar uma calça, o cinto, ele é... Se você deixar ele frouxo, a calça poderá cair. Infelizmente, poderá acontecer se ter uma palavra que ninguém gosta de falar, o crente frouxo, né? Crente não deve ser um crente frouxo. E esse cinto, ele deve ser bem regulado, né? Para regular bem a armadura, para deixá-la bem presa. O cinto é importante porque une a armadura. Já verificou que ele pode estar frouxo, né? Verificar se pode estar frouxo, né? Conhecer a verdade é essencial para afirmar a fé e garantir a vitória.
Jesus é a nossa verdadeira vitória, né, irmão? Então eu creio que nesta tarde, né, eu creio que o Espírito Santo de Deus já tem falado, já começou falando aos nossos corações primeiro, e eu tenho certeza que está falando ao seu coração nesta hora. Revestir-vos de toda a armadura de Deus. Mas é revestir mesmo, irmão. O Espírito Santo de Deus está nos chamando nesta tarde aqui para que você possa revestir com toda a armadura de Deus, né, para que você possa resistir às ciladas de Satanás. Então, o diabo ele não vai aparecer assim, simplesmente assim, não. Ele vai fazer invertido, ele vai fazer o quê? Ciladas, né? Conforme o apóstolo Paulo aqui no versículo de número 11 fala, as ciladas de Satanás. E passando aqui e falando ainda um pouco ainda para resistir o cinto da verdade. É importante que a Bíblia, ela falando do cinturão, é a força nos lombos e ele firma todas as peças da nossa armadura, né? Já falei aqui, né, que esse cinturão, ele firma todas as peças. Você põe ali aquela peça ali e tal, mas se você não ajustar ali, apertar direitinho ali, ela poderá até ficar frouxa e te incomodar, né? Por falar em incomodar, me lembrou agora, certa vez, que quando Davi, ele foi estar diante para lutar com Golias, e Saul ofereceu uma armadura para Davi, né? E diz a palavra de Deus que aquela armadura ali no corpo de Davi incomodou muito, e ele não conseguia nem se mover, movimentar o seu corpo. E diz a palavra de Deus ali que ele se colocou ali com uma armadura diferente, uma armadura espiritual, e ele foi vencedor, porque aquela armadura, né, a armadura que Saul queria colocar no corpo de Davi, era uma armadura que estava ajustada para o corpo de Davi, para o corpo de Saul, né? E não para o corpo de Davi. E Davi realmente ali rejeitou aquela armadura, né? Que nesta tarde, se você estiver aí, se alguém colocou uma armadura que não é uma armadura de Deus, para que você possa tentar vencer o inimigo da sua alma, que você possa realmente fazer como Davi. Opa, não, isso aqui não, eu não consigo me movimentar com essa armadura. E diz a palavra de Deus que Davi se colocou à disposição do Espírito Santo de Deus para vencer aquele grande gigante. Amém. Interessante, né? Essa palavra que ele falou, meu esposo começou dizendo assim: precisamos vesti-la. A armadura está aí. Precisamos vesti-la. E eu estava prestando atenção aqui que no verso 10, né, de Efésios 6, começa assim, né? Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí o 11 fala assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Presta atenção. Para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, tá? Aí o 12 fala assim, ó, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então ele já começa, o apóstolo Paulo, eu achei interessante porque ele estava preso. Lembra que nós falamos isso no começo? Ele estava preso. Então, por que ele vem me falar de armadura? Porque era o que ele via no momento. Ele só via os soldados passando para lá e para cá, e ele fica olhando para os soldados e começa a pensar sobre a armadura. Não sei se você é assim, mas todos nós somos assim, né? Às vezes a gente olha uma determinada coisa e você já começa a falar sobre aquilo, né? Ou pensar sobre aquilo, no caso. E eu imagino o apóstolo Paulo com a carta, né? E ele vendo os soldados ali, toda hora ali e tal, e ele começou a olhar a armadura e ele falando, opa, o povo precisa dessa armadura. E ele começa falando, revestir para que possais estar firme contra as astutas ciladas do inimigo. A cilada do inimigo é algo que a gente não vê. Tá falando aqui, a astuta cilada do diabo, né? Porque não temos que lutar contra a carne, ou seja, não é contra um lutando contra outro. Nas hostes espirituais. É lutas espirituais que você não vê.
Mas o verso 13, ele repete. Não sei se vocês prestaram atenção nisso. O verso 11, ele fala, revesti-vos de toda a armadura para vencer as astutas ciladas. Mas no verso 13, ele fala, portanto, tomai. Ele já manda você tomar. Não é só vestir, você tem que pegar ela para você. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. O que é o dia mau? O dia mau já não é só as hostes espirituais. Já não são os problemas invisíveis. Os dias maus são os problemas do dia a dia, são os desafios que nós enfrentamos do dia a dia. Então, ele nos manda, é interessante porque ele ali naquela prisão, ele escrevendo, né? E ele começa a falar, a armadura, ela tem que ser revestida, você veste e para você vencer as coisas espirituais, as lutas invisíveis, aquilo que você não vê, né? Que às vezes, né, até no outro dia, quando eu estava ministrando, eu falei a respeito de uma pessoa que a vizinha perturbava muito ela. E aí eu falei, essa pessoa sou eu, né? E aí a minha mãe ficava, a gente tem que orar, porque não é ela que está fazendo isso, não. E eu ficava, mãe, como é que é isso? Claro que não. Ela que está fazendo, minha mãe não. Ela é uma pessoa boa. Quem tá usando ela é o que está por trás dela. Então são lutas que você não vê. São os adversários que você não vê. Então é necessário estar com essa armadura para vencer as astutas. O que é astutas? É aquilo que ele prepara, né? São armadilhas que você quer te pegar de surpresa. Astutas ciladas. Mas o verso 13 já fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. O que é resistir? Ele, o apóstolo Paulo, ele estava em um ambiente ruim, em um ambiente desagradável, estava preso, sem poder sair, a sua liberdade lhe cerceada, ele não podia ir para lugar nenhum. E ali, ele usou o que ele estava vivendo para trazer como uso para as pessoas que fossem ler a carta. Ele vendo os soldados, ele começou a escrever para as pessoas que fossem ler essa carta. É muito interessante isso, né? Então, a gente entende que ele fala assim, ó, que para que possais resistir os dias maus. Ele estava vivendo dias maus, dias de dificuldade, dias de desafios, mas ele estava resistindo. E detalhe, usando aquilo que ele estava vivendo para trazer ensinamentos para outras pessoas. Às vezes as pessoas falam assim para mim, Nailja, é incrível você usar a dor dos teus filhos, a dor que você sentiu em perder teus filhos, para ajudar outras pessoas. E eu falo, o evangelho é isso. A Bíblia me ensina a ser assim. A Bíblia me ensina a servir. Não importa a circunstância, não importa a situação. O apóstolo Paulo aqui, ele estava em circunstância que ele poderia ter ficado lá, quieto, eu não posso sair, eu sou um missionário, eu fico de cidade em cidade, eu não posso ir, mas ele falou, o quê? Eu tô aqui preso, eu vou usar o que eu tenho. O que ele tinha ali? Ele tinha ali a condição de escrever, a condição de dizer para as outras pessoas, olha, se você revestir da armadura de Deus, você consegue vencer, o inimigo não te vence, você consegue vencer os desafios. É isso que ele está falando. E ele fala assim, ó, para que possais resistir os dias maus. Resistir ao quê? Continuar. Ah, tá difícil? Tá, mas eu vou continuar. Eu não vou desistir. Resistir é você continuar insistindo. Não, eu vou ficar firme. Ele ainda fala assim, ó, e havendo feito tudo, já vestiu a armadura? Já vestiu toda a armadura? Havendo feito tudo, tem que ficar firme. O que é ficar firme? Daqui ninguém me tira. O meu pensamento é esse. Eu estou com Jesus porque der e vier. Eu não abro mão do amor de Deus por mim. Eu não abro mão de servir a Deus. Podem inventar o que for. Eu estou firme, revestida na armadura de Deus. Eu vou vencendo as coisas espirituais, as lutas invisíveis e também
resistindo o dia mal. O que é dia mal? As tentações que vêm, as coisas que vêm para te tirar, os pratos que o diabo coloca para você abandonar, para você trocar. Às vezes a gente vê aí, né? Pessoas trocam Jesus por pouca coisa, né? Eu me lembrei até de uma irmã que ela já morreu, já faleceu, já está com Cristo, já dorme com Cristo, né? E ela cantava muito isso quando a gente era jovem, a gente gostava muito. Ela cantava: não deixe Jesus por qualquer coisa, nem por homem, nem por mulher. Ela cantava assim, né? Não deixe Jesus por qualquer coisa. Era bem assim o hino, mais ou menos, né? Mas era assim, um hino simples, mas que falava a realidade. Então, o que o apóstolo Paulo está escrevendo lá, e certo que ia chegar até nós essa carta, né? Que glória a Deus que ela chegou até nós, é quando você reveste da armadura, você consegue resistir, sim, os dias maus. Se vem para entristecer a Deus, se vem te tirar da presença de Deus, deixa para lá. Sabe? Não queira para sua vida, não. Escolha ficar com Deus. Escolha Deus sempre. Com certeza você vai sair ganhando. É verdade, né? Então, sempre aqui dentro da... Você fica aí, ó. Revestivos de toda a armadura de Deus. Fica aí no teu pensamento ali. Fica imaginando ali o apóstolo Paulo ali, sentado ali, fazendo as cartas ali, né? Enviando as cartas às igrejas, né? E ele chega agora no versículo de número 15, ele fala assim, ó: e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, né? Os pés no calçado, está de prontidão. Eu me lembro que no tempo que estávamos servindo ainda a força militar, e prontidão é o quê? Prontidão, você, mesmo na hora do descanso, você não pode tirar o calçado dos pés, aquela bota, né? A bota você não pode tirar, porque na hora que você tem que estar pronto. A qualquer momento poderá surgir um ataque, né? Então aí a palavra de Deus, os pés calçados na prontidão do evangelho da paz. O nosso sapato nos protege os pés, que nos leva para onde queremos ir. O evangelho da paz nos leva em direção certa para a vitória. Só a paz e o amor pode vencer o ódio, a violência, né? Então, ao falar aqui desse preparo, né, que o Salmo de número 119 fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus, ela se torna como, né, um calçado de proteção. Os sapatos, ou seja, a caneleira de bronze, anteriormente faziam parte da armadura militar, né? E tinha até um nome aqui no 1 Samuel 17,6, fala sobre as crevas. Trazia aqui, 1 Samuel 17,6 fala assim: e trazia crevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze em seus ombros. Essa crevas, opa, tá caindo aqui. Essa é uma proteção nos pés. É como fosse dizer, um jogador de futebol hoje, ele precisa ter a caneleira, né? A proteção ali dos pés ali. Porque sem a caneleira, ele não pode entrar em campo para jogar bola, né? Então, e o apóstolo Paulo, ele teve essa preocupação de transmitir as cartas às igrejas, e ao olhar ali o soldado romano e ver aquele uniforme ali, ele pôde separar cada item daquela proteção da armadura ali e associar à palavra de Deus, né? Que possamos estar calçados realmente na palavra de Deus, né? Que possamos estar revestidos, né? Que esse calçado possa estar nos levando verdadeiramente à casa do Senhor. Aí, passando o versículo de número 16, fala assim, sobre o escudo da fé. Esse escudo da fé é uma coisa interessante, né? E fala assim: tomando sobretudo o escudo da fé, ao qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, né? O escudo serve para o quê? Se defender contra as setas e outros ataques, né? O escudo protege de forma ativa, defendendo de vários ângulos, né? Você, né, com o escudo, você, né, se você se protege ali com vários, a fé, e a fé em Jesus também é ativa, que nos protege em várias situações, né? Então aqui o escudo aqui é você se manter na fé em Cristo Jesus. Se você tiver firmado na fé, verdadeiramente você está protegido com esse escudo que é Deus, né? A fé é firmada quando entramos em ação obedecendo a Deus. A fé deve ser o nosso escudo
E isso é mais necessário do que qualquer um deles, né? A nossa fé, né? Esse escudo, o escudo ele está aqui associado aqui à fé. E se você não tiver com esse escudo, com esta fé, aleluia, nada disso vai valer na sua armadura, né? E os dardos inflamados. A fé é um escudo. A fé é o escudo com o qual devemos apagar esses dardos inflamados para que ele não nos atinja, ou pelo menos não nos venha nos ferir, né? A gente vai tentar, né, de todo jeito ali, se você estiver firmado na fé em Cristo, estiver ali na rocha que é Cristo ali, realmente a probabilidade dele te acertar vai ser muito pouca. Não vou dizer para vocês, a Léa Mendonça tem um hino que ela fala que enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. O inimigo é assim, ele a qualquer momento, enquanto eu, entendeu? Ele acertou um dos meus. Um dos meus pode ser o nosso amado irmão que nesse momento agora está nos ouvindo, né? Que de repente não estava com a proteção necessária e o inimigo veio e acertou, entendeu? E com isso a gente devemos realmente estar aqui em oração. E esse momento que estamos aqui, nesse momento de tarde aqui, falando sobre essa live aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus tem alcançado vida e vai alcançar muito mais ainda aqueles que ainda vão poder ouvir essa mensagem aqui, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. E chegamos aqui no capacete da salvação, que é o versículo de número 17. Tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Falar em capacete, eu venho mais uma vez à lembrança, né, do tempo de militar, no tempo de quartel, tínhamos 2 capacetes que usávamos, o capacete de fibra e o capacete de aço. O capacete de fibra você colocava na cabeça, fazia caminhada, era tranquilo, você andar na mata lá, mas tinha determinado momento lá que recebíamos ordens que tínhamos que andar com capacete de aço. E o capacete de aço ele encaixava num capacete de fibra e fica muito pesado. Era um pouco, incomodava bastante. Você já está cansado na sua caminhada, mas a palavra de Deus diz nesta tarde que devemos tomar o capacete da salvação, mesmo que ele seja, que você achar que ele está um pouco pesado, que está um pouco, mas ele é de grande utilidade, porque o capacete nos guarda a cabeça. A confiança na salvação também é guardar a nossa mente e os nossos pensamentos. O apóstolo Paulo ali, quando ele fala do capacete ali, não era só aquela proteção ali, não, pode vir uma flecha, pode vir um cacetete bater na minha cabeça, mas a gente está falando aqui, no lado espiritual aqui, guardar a nossa mente deve estar guardada, né? Para colocar o capacete da salvação, o crente deve lembrar que Jesus o salvou e nada e ninguém pode separar dele. Isso que a gente tem que colocar na nossa... Você quando bota esse capacete na sua cabeça, esse capacete de proteção, né? Seja o capacete de fibra, o capacete de fibra também, ele também te protege também. Você vê, hoje quase a gente não vê o soldado da polícia militar usando um capacete mais, mas geralmente o batalhão de choque, geralmente costuma usar muito isso ainda, o capacete de fibra, né? Que realmente ele protege, que sempre tem aquele povo que joga lata, garrafa e a cabeça protegida. E essa foi a preocupação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando escreve, realmente ele já estava prevendo isso tudinho já, né? O capacete. E o que tem governado o teu pensamento? O que tem governado o meu pensamento? A tua cabeça, a tua mente está bem guardada com o capacete da salvação? Né? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aí o versículo ele fala assim: lembra, né? O capacete da salvação é o Espírito, né? É a palavra de Deus, né? Cadê aqui? Versículo, tomando o capacete tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando a gente fala da palavra de Deus, a gente não tem como não lembrar da passagem de Jesus em Mateus capítulo 4, né? Quando Jesus lê versículo 4, ele fala: porém respondendo disse, está escrito que nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Deus, aleluia, Jesus, ele venceu Satanás com a palavra. Se tua mente está bem guardada ali, você vai lembrar realmente. Eu tenho a palavra de Deus guardada no meu coração aqui. E quando ele foi atacado ali, ele venceu Satanás com a palavra, né? A espada do Espírito. A espada é uma arma de defesa e de ataque, né? A minha esposa falou aqui que a maioria da armadura que o apóstolo Paulo aqui escreveu aqui, deixou aqui escrito aqui no livro de Efésios, é uma armadura de proteção. Mas aqui, falando aqui agora sobre a espada é uma arma de defesa e uma arma de ataque, né? Você já viu o soldado, né? Quando está punhando a espada, ele, ao mesmo tempo, ele está se defendendo, ao mesmo tempo, ele está atacando. E com a espada do Espírito, podemos derrotar o diabo e nos defender dos ataques. A espada do Espírito é a palavra de Deus, né? Para usar a espada do Espírito, é necessário estar sempre meditando na palavra de Deus, né? Você medita no domingo, você medita na quarta-feira, eu não sei quais são os dias que Deus tem te colocado para que você possa estar na casa dele, adorando a ele, buscando a ele, né? Mas que você possa estar meditando nesta preciosa palavra, que é a palavra de Deus. Então, eu deixei ele falar porque negócio de armadura, ele que entende, né? Que ele já foi militar, né? Já serviu no quartel e pode explicar bem melhor. É interessante porque o apóstolo Paulo, eu já imagino, né? Ele olhando os soldados, aí ele vai escrevendo, né? Aí ele começa, né? Ele começa no versículo 14. Olha só, ele começa assim. Estamos estudando Efésios 6:14, tá? Estai, pois, firme. Então tem que estar firme. Porque não tem como o soldado ficar de cabeça baixa. O soldado tem que estar em... Como é que é, amor? Ereto, né? Posição, né? Isso. Primeira coisa é... Peita, como é que é? Bota pra ver. Dá aqueles gritos lá. E o cara tem que dar sentido, né? O soldado tem que estar assim. Em pé, ereto, a ponto. De prontidão. A palavra é essa. Aí ele começa falando assim, ó. Tende cingido os vossos lombos com a verdade. Vestida a couraça da justiça. Onde é que é a couraça? Couraça, né? A couraça protege o coração, protege o peito, né? Uhum. Aí ele vai. Calçar os pés na preparação do evangelho. Quer dizer, tudo, ó, tá vendo? Tudo defesa, né? Tomando o escudo da fé. O escudo é para, como meu esposo já explicou, não vou explicar de novo, ele já explicou, né? Para poder se proteger contra os dardos, né? E o capacete da salvação. O capacete é para quê? Para sua mente ficar protegida. Aí, no final, ele fala da espada. Você percebe que a maioria das armas é de defesa. É para você se defender. Para você saber que você não está sozinho. Sabe? Se você seguir tudo que a Bíblia fala, você consegue vencer. O que vier para atingir o seu coração, as suas emoções, você está coberto. Você está vestido cingido os vossos lombos com a verdade. Vestida a couraça da justiça, né? Se você for pisar em algo, né, que não é para você pisar, que vai te machucar, aí tá falando calça os pés na preparação do evangelho da paz. E sobretudo, esse sobretudo mostra a importância, né? Essa palavra é como se chamasse a atenção da gente. Olha, peraí, presta atenção nisso aqui. Você tem que ter o escudo da fé. Porque o escudo da fé é sinal que o teu inimigo vai te atacar de longe. Ele não vai estar perto para te atacar, não. Porque esses dardos, né, eram umas flechinhas pequenininhas. E na ponta dele, aquela ponta fina, ela vinha com fogo, não é isso, amor? Então mirava, pá, era para entrar, cortar e queimar. Então o teu inimigo, ele não vem brincando, não. Ele vem sério, entendeu? Ele vem para destruir, ele vem para acabar. Mas só que você não está só. A ordem é a reveste da armadura. E sabe como é que você consegue, aleluia, tomar esse escudo da fé, com o qual poderes apagar todos os dados do maligno? É pela fé. A fé me faz vencedora. A fé me faz entender que o inimigo não tem poder maior, porque maior é o que está comigo, maior é o que está com você.
Ele pode até vir bem armado para querer mexer na sua mente, para querer te atingir, né? Tá vendo que o escudo, ele protege essa parte aqui, ó, o coração, que é a sede dos sentimentos. E a pessoa, quando tá com o sentimento ferido, ele fica desequilibrado, ele fica sem energia. Mas em nome de Jesus, use o escudo da fé para você vencer. Não vai ter dardo certo para te derrubar. Não vai ter dardo do diabo para te afligir. Porque você está guardada pelo escudo da fé. Pode vir de onde for, não importa. O escudo da fé está te protegendo. Tomai também. Aí tem um também. Eu gosto da Bíblia quando ela tem essas palavras-chave, né? Tomai também o capacete da salvação. Aí agora você pega a espada, porque com a espada do Espírito, você vai contra o teu inimigo e você se defende também. Não tem como ele chegar a você, porque você está com a espada. E sabe qual é a espada? A espada é a palavra de Deus. Aleluia! Jesus deixa um exemplo pra gente na tentação do deserto, né? O diabo queria colocar ele em xeque, queria colocar ele sem ter resposta, mas Jesus não discutiu com o diabo. Jesus falava, tá escrito, tá escrito, tá escrito. Aleluia! E pela palavra ele venceu o diabo. Então, essa é a espada do crente. Eu sei que hoje em dia tá uma modinha aí de ler no celular. Vai para a igreja, só leva o celular. Não, irmão. Leva a Bíblia, a espada de papel, leva ela. É ela que contém a palavra, é ela que é. Não contém não, ela é a palavra de Deus. Eu tenho prazer de sair com a minha Bíblia para onde eu vou. Eu quero estar com a minha Bíblia. Glória a Deus. Ah, caiu de moda. Eu não quero saber de moda. Eu quero que todos vejam que eu tenho a espada na minha mão. A espada que tem poder. Aleluia. A espada que me levanta. A espada que me alimenta. A espada que mata a minha sede. A espada que me orienta. A espada que me leva, que me mostra o caminho do céu. Tenha amor à sua espada. Ame a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Medite na sua Bíblia. Porque aqui tem vitamina para o teu corpo material e para o teu corpo espiritual. A Bíblia tem resposta para tudo na nossa vida. Se você está triste, tem versículos aqui que te alegra. Se você está desanimado, tem palavras aqui que te anima. Se você está doente, tem palavras aqui que te cura. Ame a palavra de Deus, porque ela é a nossa arma. A arma de defesa, porque ela nos defende. E a arma de ataque, porque ela ataca o diabo. Jesus venceu o diabo usando a palavra. Oh, que exemplo maravilhoso. Que possamos ter isso na nossa mente, né? Que ele fala assim, né? E tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí fala, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Gente, o cara estava lá na cadeia, escrevendo essas coisas. Estava preso. No versículo 20 fala, né? Pelo qual sou embaixador em cadeias. Olha, para que eu possa falar dele livremente, como me convém. Não era a cadeia que prendia o apóstolo Paulo. Nada prendia o apóstolo Paulo. Ele conhecia a verdade e ele queria falar a verdade. O que nós queremos falar para você aqui nessa tarde, que as circunstâncias da tua vida, que os desafios que você esteja vivendo, não deixe isso te parar. Tá no hospital? Fale de Jesus. Tá doente? Fale de Jesus. Tô na fila do banco? Fale de Jesus. Fale de Jesus em todo tempo. Faça como ele, né?
Ah, não posso andar não? Não posso sair pelas cidades não? Eu vou escrever cartas, eu vou falar do que Jesus pode fazer, eu vou orientar o povo a vestir, a tomar as armaduras de Deus para poder vencer todos os dardos inflamados do maligno. Ainda fala assim, e havendo feito tudo, permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Essa é a ordem. Glória Aleluia. a Deus. Portanto, aos nossos amados ouvintes, nesta tarde maravilhosa, né? Tô aqui sentindo um calor aqui, tava começando meio frio, né? Botei essa camisa aqui de manga comprida aqui, sentindo calor aqui, mas eu tenho certeza que nesta tarde o Espírito Santo de Deus já tem falado ao seu coração e eu espero que você possa estar realmente se fortalecendo, né? Tomando posse, revestindo de toda a armadura de Deus, né? O apóstolo Paulo, ele deixou podemos assim separar três grandes exemplos que ele deixou aqui. Primeiro, que estamos em uma batalha espiritual. Sim. Que você possa entender que você está todo cristão, ele está numa grande batalha espiritual. Porque nós temos um inimigo, né, que se opõe a tudo que é de Deus, ele se opõe. Então, sim, essa batalha vai ser sempre, né? Sim, e precisamos, né, segundo que precisamos lutar com as armas de Deus. Porque as nossas armas, a gente não somos nada, né? Não somos nada, não somos nada. Você imagina o Popeye, né, diante do bruto, eu gosto de falar isso quando tá com as crianças, né? Ele, quando estava ali para lutar ali, ele quando estava sem a proteção, que era o espinafre dele ali, ele não era ninguém. Mas quando ele tomava posse daquela latinha ali, comia aquele espinafre ali, ele se fortalecia e ele conseguia derrubar ali, né, o Brutus, né? Então, que você, né, a segunda mensagem que o apóstolo Paulo aqui deixa para nós aqui é que precisamos lutar com a arma de Deus. E a terceira é o quê? Tomar posse da armadura de Deus. Você precisa tomar posse dessa armadura, irmão. Né? Não deixe de tomar posse dessa armadura, né? Que é a fé, é a oração, é a perseverança, que você possa estar realmente, né, buscando do Senhor, né? Que você possa estar se fortalecendo nele, né? Portanto, aos nossos amados ouvintes, né? Revestivo de toda a armadura. E fica guardado no seu coração. Revestivo de toda. Né? A gente falamos aqui desde lá de baixo, lá, a proteção dos pés, da cintura, do peito, da cabeça, né? Do escudo, né? Da espada, que é a palavra de Deus, né? Revestido de todas, né? Para que possamos resistir os dias maus. O dia mau está aí para todos nós. Não é só o irmão aquele irmão ali, aquela irmã ali, não resistir, o dia mau chegará para todos nós, né? E que você possa estar realmente guardado nesta palavra que Deus colocou no nosso coração nesta tarde, né? Que é falar sobre a armadura de Deus, que esta é a proteção que Deus possa estar colocando na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos chegando no final da nossa live, agradecendo o pastor Gutenberg que está aqui. Obrigado, meu pastor, Nilma, Vera Lúcia. Deus abençoe vocês. Segundas e sextas nós estamos aqui 1h30 da tarde. Se você não assistiu qualquer uma das nossas lives, entra lá no meu YouTube, Miss Nailde Silva. Se inscreve lá, me dá uma força lá e assiste lá. Né? Nós falamos sobre Getsemane, falamos sobre Pedro negar Jesus. Foi linda a live de Pedro também. Então vem com a gente, nós sempre estaremos falando sobre um versículo bíblico. O final de tudo nós queremos resumir dizendo: você consegue entender que Jesus quer ser a garantia de que tudo vai dar certo na tua vida? Que tudo vai terminar bem? Onde está você que precisa ter essa certeza? Que a armadura de Deus te dá uma proteção sobre esse mundo difícil, sobre esse mundo sem paz, sobre esse mundo sem Deus. Revestivos da armadura de Deus. Deus separou essa tarde para falar com você, para mostrar a você que é muito bom quando nós temos Jesus controlando a nossa vida. Você precisa de Jesus, assim como eu preciso, nós precisamos de Jesus. Todos nós precisamos desse Jesus dentro da nossa vida, na nossa história, na nossa casa, na nossa família. Você precisa de Jesus. E nós vamos, lembrando que dia 5, quinta-feira, eu vou estar ministrando ali na manhã com Deus, da Devec Cuba,
9 horas da manhã, se você mora na Penha, próxima ali, vai lá. Ontem nós estivemos ali na IPAC, ali na Penha, no Cruzeiro, foi muito bom, né? Deus salvou, foi uma bênção. Eu fico muito feliz quando Deus nos dá a oportunidade de poder falar do seu amor, do seu carinho. Se você quiser me levar na sua igreja, né, para ministrar para mulheres, pregar em culto, a gente, né, tá falando de Jesus, não importa qual seja o culto, só você entrar em contato comigo, entra no meu zap, no meu Instagram, na minha mensagem. Manaílde, quero ser na minha igreja. Eu vou com o maior prazer, para a glória do nome do Senhor. Aí você me pergunta, você cobra quanto? Porque às vezes as pessoas ficam com vergonha e perguntam isso, né? Irmã, cobra? Não, irmã, não cobro, não. Eu moro aqui em Jacarepaguá, então tem uma gasolina, se as irmãs puderem nos abençoar com a gasolina, né? E comprar o meu livro, já tá me abençoando muito para a glória de Deus. Ore por nós, ora por mim, ora pelo meu esposo, ora pelo nosso ministério. Estamos com algumas responsabilidades aí para cumprir, para a glória de Deus, eu fico feliz. O maior prazer que temos é poder servir na obra do nosso Deus. Vamos orar nessa tarde? Por você, pela sua casa, meu esposo vai orar. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pelos minutos que passamos aqui, ministrando a tua palavra, Senhor, aos nossos queridos, amados ouvintes nesta tarde. Ó Deus, que esta armadura, Senhor, que o apóstolo Paulo, Senhor, escreveu ali as cartas, Senhor, para a igreja de Éfeso. Ó Deus, que ela possa ter chegado aos nossos corações nesta tarde, Senhor, e que possamos realmente, Senhor, entender o significado de cada peça daquela armadura, Senhor. Ó Deus, que seja o escudo, que seja, Senhor, esta proteção, Senhor, sobre as nossas vidas, a vida de cada um dos nossos amados ouvintes. Ó Deus, vai agora abençoando cada um nesta hora, tomando cada um em tuas santas mãos e dando vitória, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que teus filhos neste momento de oração estão falando contigo, Senhor. Entra com providência nesta hora, nesta causa, Senhor, e dá vitória pelo poder do teu nome, Senhor. Desfaz todas as artimanhas, Senhor, de Satanás nesta hora, Senhor. Que ela não venha prevalecer, Senhor. Que o teu filho, a tua filha, Senhor, tomaram posse, Senhor, desta palavra, Senhor, e agora estão se revestindo, Senhor, ó Pai, com essa armadura, Senhor, não a armadura do homem, Senhor, a armadura que Saul tentou colocar, Senhor, na vida de Davi, aleluia, não foi suficiente, Senhor, e o teu filho foi diante daquela grande luta, Senhor, porque ele foi no teu nome, é essa armadura, Senhor, que a tua filha, o teu filho nesta tarde, Senhor, precisa, Senhor, não a armadura do homem, Senhor, mas a armadura dos altos céus. Reverte o teu filho, reverte a tua filha nesta hora com graça e poder. Assim nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Senhor, eu quero unir a minha voz com a voz do teu servo, Senhor, continuando pedindo, Senhor, sobre essa pessoa, Senhor, essa pessoa que sofre, essa pessoa que chora. Oh, meu Deus, essa pessoa que olha a situação e não vê como vai mudar. Senhor, eu te peço que a tua mão de poder entre, Senhor, nos lares, entre nas casas, Senhor, que haja sorriso, Senhor, no lugar de lágrima, que haja alegria no lugar da tristeza, que haja vitória no lugar da derrota. Declaramos a derrota do inimigo, declaramos a derrota do adversário e declaramos a tua bênção, declaramos a tua vitória, em nome de Jesus. Entra com providência, entra com o teu agir nas vidas, faz aquilo que eu não posso fazer. Senhor, nos ajuda, porque confiamos em Ti, confiamos na Tua proteção, confiamos no Teu cuidado. Abençoa cada um que está aqui, cada família aqui representada. Guarda nossas crianças, guarda nossos netos, guarda os nossos filhos, guarda os adolescentes, guarda os jovens. Senhor, em um mundo, Senhor, tão difícil, guarda o futuro das nossas crianças. Livra de todo mal. Nós te agradecemos pelas bênçãos, pelas vitórias, por esse privilégio de poder falar de Ti. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus nós te louvamos. Amém, amém. Obrigado, gente. Ó, beijo pra vocês. Que Deus abençoe. Aslane, depois você entra no meu YouTube e assiste lá, tá bom? Glória a Deus. Olha o hino, ó. Pega a armadura e se prepare para lutar. Seja revestido do poder de Jeová.
Principado e potestades vão cair em nome de Jesus, de Jesus. Deus está contigo, te chamou você marchar. Anjos já chegaram pra contigo guerrear. Principado e potestades vão cair em nome de Jesus, de Jesus. Pegue a armadura e se prepare pra lutar. Seja revestido do poder de Jeová. Principado e potestades vão cair em nome. Gente, até sexta-feira, querendo Deus. Obrigado por tudo, obrigado pelo carinho, Simone. Obrigado, Nilma. Beijo pra vocês. Ficam com Deus. Principado.